Olá, boa noite. Eu sou a professora Nádia Matos e hoje vim aqui nessa noite muito prazerosa falar para a Facto. É uma universidade de Minas Gerais e eu estou no Rio de Janeiro. Eu estou no Rio de Janeiro e agradeço muito à professora Charrine pela oportunidade de estar aqui com vocês agora. Eu gostaria de trocar algumas experiências, né, com vocês sobre as metodologias ativas na educação superior, já que a minha maior abrangência, a minha maior prática docente é voltada para as metodologias. Eu sou uma professora que forma professores. Então, nas universidades, e inclusive também na educação básica. Eu gostaria, então, de hoje poder trocar com vocês essa experiência e imagino que vocês tenham tantas outras também. Mas eu preferi gravar para que a gente não perdesse a oportunidade de estar se falando, porque eu estou bastante distante. Então, vamos lá. Metodologias ativas na educação superior. As metodologias ativas, elas possibilitam um encontro entre as instituições e as demandas do mercado dos estudantes. Então, cada vez mais a exigência do domínio tecnológico nas habilidades comportamentais. Desse modo, nós podemos dizer que a metodologia ativa, ela traz o potencial de despertar a curiosidade e a motivação na construção do conhecimento e as capacidades técnicas, né, de um aluno no centro do aprendizado. Então, hoje, o centro do aprendizado já não são mais os professores, né? Hoje nós temos aí o aluno como o construtor da sua própria aprendizagem através de uma autonomia. Então, o que são, na verdade, essas metodologias ativas? Elas vieram para transformar o modelo tradicional, né, das salas de aulas, e elas valem para a percepção do aluno, para a parte integrante central desse aprendizado. Então, os professores, por sua vez, eles assumem um papel de mediador, né, de facilitador, guiando, né, os estudantes em seus processos de aprendizagem. Aqui não podia deixar de constar aqui, né, o nosso patrono, né, da educação, Paulo Freire. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina a aprender. Isso a gente não pode deixar de esquecer, de lembrar disso. Então, aqui, as metodologias ativas, elas estão divididas aqui por partes principais, né? Essas partes são professor como mediador, facilitador, que já falei anteriormente, a aprendizagem baseada em problemas. Que aprendizagem será essa? Então, a aprendizagem baseada em problemas é aquela em que o professor ele traz a oportunidade de reflexão. Ele traz ali o assunto, o conteúdo, para uma reflexão e uma solução. Então, muitas vezes, essa aprendizagem baseada em problemas, ela vai parar numa pesquisa de campo. E ela, dentro dessa aprendizagem baseada em problemas, a gente nunca pode esquecer da formação dos times, porque as nossas turmas elas têm que ser divididas, o que chamávamos anteriormente apenas de grupos, hoje a gente chama de times, né? Então, cada time ela vai ter a sua própria responsabilidade dentro do processo, né, de aprendizagem baseada em problemas. O professor ele pode trazer um problema com várias vertentes, cada grupo, cada time vai ter a sua parte a solucionar ou levar os alunos a campo, né, que é a aprendizagem mais eficaz, que é a experiência vivida, e ali dividir os assuntos
né, para cada grupo, para cada time. Então, essa reflexão, ela vai trazer para esse time, para esses alunos, uma atividade de cooperação. Hoje, o mercado de trabalho, ele só fala, ele só pede a cooperação. Então, as dinâmicas de grupo no mercado de trabalho são voltadas para esse engajamento e cooperação. Então, as relações humanas aí, elas estão tendo uma prioridade muito grande, não só no mercado de trabalho, mas também dentro das universidades. Então, trabalhar em grupo, trabalhar em equipe, formar times, é um dos principais fatores, né, de desenvolvimento humano para qualquer atividade. Então, isso a gente não pode deixar de empregar nas nossas aulas. Aqui a autonomia, né? Essa autonomia, ela dá a cada estudante a possibilidade de criar e de trazer as suas próprias soluções, ok? Então, vamos lá. Aqui, em metodologias ativas, as vantagens, né, e os desafios. Nós sabemos que essa transformação, ela vem com o auxílio das tecnologias. Então, nós temos aí celulares, tablets, computadores e outros tantos dispositivos que nos fazem tornar a nossa metodologia de ativa mais dinâmica, mais contemporânea, mais flexível e também trazendo a oportunidade do aluno ser o agente dessa educação. Então, a aprendizagem ativa dos estudantes, ela traz estímulo, né? Modelos de educação que são aplicados assim em sala de aula e que nós devemos, na verdade, utilizar com qualquer turma. Essa é a educação, né, de metodologias ativas. Elas precisam ser vertentes não só teóricas, mas muito mais ativas, muito mais vividas, muito mais experimentadas. Então, nesse caso, o interacionismo que há entre o professor e os alunos é a ideia de construção dessa habilidade, desse estímulo positivo que traz, né, toda uma base social em cima de qualquer atividade relacionada ao aprendizado pedagógico. Então, nós vamos lá. A metodologia ativa no ensino superior, qual a sua importância? A sua importância, ela está voltada justamente para a formação completa do ser humano. Então, você não está ensinando para ele só conteúdos da sua disciplina. Você está tornando esse aluno capaz de desenvolver habilidades e competências através de valores humanos. Então, quando a gente fala em metodologias ativas e dá a entender que nós estamos falando apenas em tecnologia, não, nós estamos falando, acima de tudo, em desenvolvimento humano, né? em condições humanas, né, de estabelecer relações. E essas relações é que vão trazer o sucesso ou o insucesso. Porque quando a pessoa tem uma formação que ela consegue aceitar o outro, aceitar a opinião do outro e se tornar nesse grupo um elemento importante, qualquer graduação vai fazer com que esse aluno tenha sucesso na sua vida profissional. Então, essas metodologias ativas, ela traz também um diferencial competitivo. Esse diferencial competitivo entre as universidades não é alguma coisa insensata, não. Muito pelo contrário. É até alguma coisa bastante sensata que faz com que esse desenvolvimento seja diferente em cada universidade. Então, cada universidade cria a sua própria metodologia ativa dentro, né, do seu planejamento, que inclusive as metodologias ativas, elas devem ser
interdisciplinares. E esse cunho interdisciplinar, ele leva a crer que nós podemos usar dentro de um currículo várias disciplinas numa mesma ação. Então, faz com que, dentro desse trabalho com projetos, esse aluno esteja trabalhando várias disciplinas que estejam contidas no currículo dessa graduação. E essa vertente, ela é muito positiva, porque, inclusive, os professores também estarão trabalhando em conjunto. Não só os alunos formarão times, os professores também formarão times. Né? Então, esse papel participativo nas aulas traz justamente essa experiência inédita, não só para o aluno, mas também para o docente. As 3 metodologias, né, que nós podemos assim usar com mais sucesso, com mais versatilidade, seria aqui no caso o ensino híbrido que vai trazer para nós aí a possibilidade de uma sala de aula invertida. A sala de aula invertida é uma metodologia ativa que o aluno vai para casa com o material que será usado na próxima aula. Então, quando ele tem a ciência, a noção do material que será utilizado na próxima aula, ele já entra na escola com uma visão daquilo que vai acontecer na sala de aula. E aí vai caber ao professor, né, tornar esse conteúdo, esse assunto, mais dinâmico, mas com uma grande facilidade aí, não é facilidade para o professor, mas com uma grande abrangência, porque aí vários alunos já terão tido acesso a esse conteúdo. E tendo acesso a esse conteúdo, vai enriquecer muito mais essa aula, porque vai haver uma troca, um compartilhar de ideias dentro dessa dinâmica. Então, ele levou para casa, ele está fora da escola, né? Ele está em atividades remotas e traz isso para a sala de aula no momento presencial. E aí haverá uma troca e esse compartilhar de ideias, que será muito importante, não só para os alunos, como para os professores também. Aqui, eu estou falando um pouquinho rápido, peço desculpas, é que eu já fui avisada de que eu tenho um tempinho pequeno, tá bom? Mas espero que esteja sendo proveitoso. As metodologias ativas aqui no ensino superior, elas trazem também a própria relação entre o professor e o aluno, uma proposta pedagógica que funciona como guia, né? Uma necessidade de desfazer essa figura hierárquica, né? Que o professor é que sabe, o professor é que manda, o professor... Não, o professor é um mediador, é um facilitador, e através desse ensino à distância, híbrido ou presencial, a autonomia do aluno de buscar, de procurar, de ter oportunidade de formular questões, formular perguntas, trazer respostas, né? E também trazer as suas experiências dentro daquilo que ele já buscou sobre o assunto. Aqui a aprendizagem baseada em projeto, né? E em problemas. Então, são 2 vertentes que alcançam objetivos muito parecidos. Então, a aprendizagem baseada em projetos, né, é a formulação dos projetos que podem ser interdisciplinar, como eu falei anteriormente, então pode abranger várias cadeiras do currículo, várias disciplinas do mesmo currículo, do mesmo curso, e daí trazer a formação dos times e também trazer a experiência vivida, que é a experiência do aluno em campo, é a pesquisa de campo. Então, o aluno da Universidade Brasileira, ele precisa ter a oportunidade de experimentar, né? Não é apenas ouvir o professor, ele tem que ter a oportunidade de experimentar, de ter autonomia, de criar, de perguntar, de sentir e de agir. Então, a metodologia
baseada em projeto e problemas, ela traz essa possibilidade. Então, é uma aprendizagem baseada em metodologia mais popular entre os institutos, né, de educação superior. É o que mais a gente tem visto nos institutos de educação superior, é justamente, né, a aprendizagem baseada em projetos ou em problemas. Então, nessa proposta, o aluno funciona como protagonista do aprendizado, né? E os exercícios, eles são colaborativos, ou seja, eles são, como já dizia, né, o nosso querido educador Vygotsky, né, eles tendem a trabalhar numa zona de desenvolvimento proximal, onde os alunos trocam e compartilham experiências mutuamente. Aqui, aprendizagem baseada em projetos, a gente coloca aqui esse infográfico que diz, né, como, o que, né, com que recurso, para que e para quem. Então, aqui, nós temos que responder no nosso planejamento justamente essas perguntas. O que? O que a gente precisa? Que tipo, né, de aprendizagem baseada em projeto? Mas o que? Por quê? O que isso importa? Para quê e para quem? Então, dentro desses princípios, a gente pode começar a planejar os nossos recursos, né, as nossas metodologias, estratégias e até a avaliação. Que a avaliação em time é uma avaliação também diferenciada. Aqui, a sala de aula invertida, que nós falamos anteriormente, onde o aluno, por meio de vídeos, e-book, podcast, eles podem ter esse material digital e podem aí já conhecer o seu conteúdo. E conhecendo o conteúdo, ele terá uma aula muito mais enriquecida, porque ele terá como falar, ele terá como demonstrar o seu conhecimento, fazer as suas perguntas e também trazer um enriquecimento para outros alunos, diante desse compartilhar, né, de ideias. Aqui eu trago uma sugestão, que é essa justamente que eu falei anteriormente, a aprendizagem por times, que são baseadas aí numa finalidade de formação de equipes, né, falei bastante anteriormente, dentro da própria turma, através de um aprendizado que vai privilegiar o fazer. Então, o professor, ele pode trabalhar essa aprendizagem através de um estudo de caso, através de um projeto, através de um problema, e trazer para que o aluno resolva os desafios de forma colaborativa. Então, dessa forma, os alunos, eles têm como trazer o pensamento crítico, né, e trabalhar a construção justamente dessa discussão e dessa reflexão entre os grupos. Isso se torna muito dinâmico, isso se torna muito capaz e acho que aproxima muito os professores e os alunos também, porque todos vão ter aí a oportunidade de se expressar, de entender melhor, de perguntar. Aqui eu foquei um pouquinho na agronomia, já que a nossa querida professora Charrine é da agronomia, e eu achei que falaríamos só para agronomia. Mas, de uma forma geral, as metodologias ativas no ensino superior, eu vou colocar essa experiência aplicada aqui na agronomia, como também poderia ser em outros universos. Então, a experiência aplicada aos acadêmicos da Faculdade de Agronomia tem relações com duas importantes metodologias ativas, a sala de aula invertida e a aprendizagem baseada em projetos. Então, é o que eu estou querendo dizer. Toda a graduação, não só a agronomia, ela tem sido voltada para esse tipo de metodologia ativa. A sala de aula invertida, a formação dos times, né, e a aprendizagem baseada em projetos ou em problemas. Eu gostaria de deixar a proposta, né, para os queridos professores que estão me ouvindo, meus queridos colegas. Com certeza, pessoalmente,
seria uma coisa muito gratificante estar próximo a cada uma de vocês, a cada um de vocês. Só que eu estou bastante distante, eu estou no Rio de Janeiro, vocês estão em Minas, né? Quem sabe um dia a gente se encontra pessoalmente, nada impede. E aqui, né, eu mostro aqui um pouquinho da minha proposta para o ensino superior, que é justamente a sala de aula invertida, né, a aprendizado baseado em projetos, o trabalho colaborativo e a motivação e desempenho acadêmico que a gente percebe na nossa avaliação. Então, a minha avaliação, ela é muito mais satisfatória, resultado dessas avaliações são muito mais satisfatórios quando eu trabalho em equipe, quando eu trabalho em grupo, quando eu dou a oportunidade do meu aluno utilizar a tecnologia, do meu aluno ter acesso aos conteúdos antecipadamente, quando eu programo a saída da universidade, o sair um pouco do nosso ambiente, da nossa sala de aula, é muito importante. Então, esse sair, esse ir ao encontro das experiências, né, da parte prática daquilo que nós estudamos, é muito importante, é fundamental. Então, assim, parabenizo infinitamente aos professores de todas as disciplinas, de todas as graduações, né, por essa formação do indivíduo, desse profissional, deste indivíduo como ser humano, em primeiro lugar, porque nós estamos fazendo com que essas pessoas consigam conviver em grupo, conviver entre elas mesmas. Então, todas as graduações, elas têm essa oportunidade de trazer essa formação integral a esse acadêmico, a esse aluno. A nossa reflexão, né, para esse planejamento docente, eu acho que gira em torno justamente desses componentes curriculares, né, trazendo uma experiência de forma transversal na grade curricular, podendo aproveitar várias disciplinas dentro de um mesmo projeto, várias disciplinas dentro de uma mesma proposta de investigação. Porque ao passo que você dá um tema, dentro daquele tema, nós temos várias outras matérias, várias nuances que nós podemos, então, enfatizar, né, diversos conteúdos e diversas aprendizagens. Então, a gente direciona isso enquanto facilitadores, enquanto mediadores da aprendizagem e tornando esse trabalho cada vez mais colaborativo, para que ele tenha realmente um significado, né, em níveis de aprendizagem muito superior ao que a gente costuma ter. Eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez, quero deixar o meu carinho, dizer que estarei sempre à disposição e aqui repetir as palavras de Samuel Lima. Educação gera conhecimento, conhecimento gera sabedoria e só um povo sábio pode mudar o seu destino. Parabéns, meus queridos professores, eu tenho certeza que o trabalho é sempre voltado para o crescimento humano. Muito obrigada por essa oportunidade, um abraço muito grande e até a próxima.